Você já se perguntou por que é tão difícil deixar certas pessoas irem, mesmo quando sabe que elas não fazem bem? O apego emocional pode nos manter presos em relacionamentos tóxicos, criando a ilusão de que nossa felicidade depende dessas conexões. Mas a verdade é que a liberdade e a verdadeira felicidade surgem quando aprendemos a desapegar de forma saudável. Desapegar não é deixar de amar, é amar sem perder a si mesmo. Hoje, vou compartilhar 5 formas poderosas de desapegar de pessoas, permitindo que você viva de maneira mais leve e autêntica, sem o peso das amarras emocionais. Preparado para descobrir o caminho para a verdadeira liberdade? Tópico 1. A complexidade da dependência emocional. Imagine que cada pessoa em sua vida tem uma corda invisível amarrada ao seu coração. Essas cordas representam laços emocionais que nos puxam em várias direções, controlando nossas emoções e, muitas vezes, nossa felicidade. Cada risada, cada lágrima está ligada a esses fios sutis que, apesar de invisíveis, carregam um peso considerável. Os estoicos nos ensinam que é essencial reconhecer esses laços e questionar até que ponto são saudáveis para nosso desenvolvimento. Essas conexões podem trazer um conforto caloroso, mas, se tornarem intensas demais, podem nos sufocar. A dependência emocional se instala quando essas amarras se tornam tão fortes que não conseguimos nos imaginar sem elas. Imagine-se caminhando em uma ponte suspensa, com o amor pelos outros de um lado e o amor próprio do outro. Cada passo é uma tentativa de equilíbrio. Os estoicos nos lembram que, assim como uma ponte precisa de equilíbrio para se manter firme, nossas vidas emocionais também. Não se trata de cortar as cordas, mas de afrouxá-las para que possamos respirar, sem perder nossa essência. Você já refletiu sobre quantas vezes suas decisões foram influenciadas pelo medo de desapontar alguém? Esse é um dos maiores desafios da dependência emocional. A filosofia estoica nos convida a analisar essas amarras e a questionar o quanto sacrificamos nosso bem-estar para mantê-las intactas. A prática do desapego começa com a conscientização. Identificar essas cordas e entender como elas afetam sua vida emocional é o primeiro passo para a libertação. Esse entendimento permite que sua vida flua com mais leveza e propósito. Tópico 2. Identificação dos laços emocionais. Já percebeu como algumas pessoas parecem ter o poder de mudar seu humor com um simples gesto ou palavra? É como se tivessem uma chave para nossos sentimentos, capazes de abrir portas de alegria ou tristeza em questão de segundos. Esses laços emocionais podem ser âncoras que nos impedem de avançar. Os estoicos ensinam a importância de identificar esses laços e entender como eles nos impactam. Às vezes, a conexão é tão profunda que, mesmo quando o relacionamento se torna tóxico, continuamos apegados por medo do desconhecido. Reconhecer esses laços não significa cortar todos os relacionamentos que causam desconforto. Em vez disso, é um convite a refletir. Esses relacionamentos nos trazem mais dor do que alegria? Um exemplo é reavaliar suas amizades. Alguns amigos trazem luz, enquanto outros nos puxam para baixo. O estoico moderno sabe que a vida é curta demais para relacionamentos que drenam nossa energia. A vida é repleta de incertezas e tentar controlar tudo exaure nossa energia. Em vez disso, o foco deve estar em cultivar relações que realmente contribuem para o nosso bem-estar. Tópico 3. O poder do desapego. Desapegar-se é uma arte sutil. Ao soltar, ganhamos mais controle sobre nós mesmos. Imagine uma estrada movimentada, com carros indo em todas as direções. Tentar controlar cada carro seria exaustivo. Da mesma forma, tentar segurar todas as rédeas da vida leva ao cansaço. O desapego não é indiferença, mas liberdade emocional. É permitir que a vida flua, sem as amarras do medo ou da necessidade de controle. Pense em uma árvore frutífera que não se apega aos frutos. Ela permite que eles caiam, sabendo que novas flores surgirão na próxima estação. No dia a dia, o desapego pode ser praticado de diversas formas. Que tal dedicar 15 minutos diários à meditação ou manter um diário de gratidão?
Essas práticas ajudam a cultivar uma mente serena e desapegada. A metáfora da estrada movimentada mostra como o desapego alivia o peso emocional. Não se trata de abandonar seus sonhos, mas de reconhecer que nem tudo depende de você. O desapego é um antídoto contra a exaustão e permite que você siga em frente mesmo nas incertezas. Tópico 4. Compreendendo o apego. O apego é uma criação do ego, uma tentativa de manter segurança em um mundo onde a única constante é a mudança. Imagine o apego como uma represa em um rio. Embora pareça útil no início, com o tempo, ela acumula pressão e pode causar danos. Nos apegamos a pessoas, situações e objetos por acreditarmos que eles nos completam. É como segurar uma corda com força, com medo de perder algo essencial. O estoico moderno sabe que essa corda é uma prisão invisível. Desapegar-se é permitir que o amor, e não o medo, guie suas decisões. Ao praticar o desapego, você começa a perceber que a vida não precisa ser uma batalha constante. Em vez disso, pode ser vista como um fluxo aonde as coisas vêm e vão. O que importa é como navegamos por esse rio de experiências. Tópico 5. Desapego em relacionamentos. Desapegar-se em relacionamentos é uma das tarefas mais difíceis. O medo de perder alguém querido ou de enfrentar a solidão muitas vezes nos mantém presos. Imagine um pássaro que, embora tenha asas, escolhe permanecer em uma gaiola por medo do desconhecido. O estoico moderno entende que o verdadeiro amor é baseado na liberdade, não na possessividade. Amar alguém não significa segurá-lo, mas permitir que ele seja livre para crescer. Não é preciso abandonar o afeto, mas amar de forma equilibrada, sem perder sua individualidade. Praticar o desapego é um ato de amor tanto por si quanto pelo outro. O desapego permite que você valorize os relacionamentos sem criar expectativas irreais. Tópico 6. A jornada para a felicidade e autenticidade. A felicidade e a autenticidade não são destinos, mas uma jornada contínua. A cada passo, escolhas conscientes e desapegos necessários nos aproximam de uma vida autêntica e plena. O desapego é uma prática contínua que exige coragem para enfrentar o desconhecido. O estoicismo nos ensina que a verdadeira satisfação é interna. Compreender que nosso valor não depende da opinião dos outros nos liberta de expectativas externas. Ao focar no que realmente importa e desapegar-se das pressões alheias, você encontra a paz interior. Ser autêntico é viver de acordo com suas próprias verdades, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. A autenticidade é fruto do desapego das comparações e expectativas externas. Em vez de se comparar com os outros, o estoico moderno valoriza suas conquistas e segue seu próprio caminho. Tópico 7. Desapego das comparações sociais. A comparação social é uma das armadilhas mais comuns que nos afastam do desapego e da paz interior. Imagine que você está correndo uma maratona e, em vez de focar em sua própria corrida, começa a observar os outros corredores. Subitamente, sua jornada perde o sentido e você se sente insuficiente, mesmo fazendo o seu melhor. Os estoicos ensinam que a felicidade não reside em se medir contra os outros, mas em se concentrar na própria jornada e progresso. Nas redes sociais, essa armadilha é ainda mais prevalente. Constantemente bombardeados por imagens de vidas aparentemente perfeitas, podemos nos sentir frustrados, achando que estamos ficando para trás. Mas o estoico moderno sabe que o que vemos online é apenas uma fração da realidade. Viver com autenticidade significa focar em suas próprias metas e realizações, sem se preocupar se elas parecem suficientes aos olhos dos outros. Esse desapego das comparações é libertador. É uma prática que requer uma mudança de perspectiva. Em vez de se comparar, celebre as pequenas vitórias diárias. Isso não significa ignorar o sucesso dos outros, mas sim reconhecer que cada um de nós tem um caminho único, cheio de desafios e conquistas. Tópico 8. Cultivando autocuidado e autoestima.
O autocuidado é essencial para fortalecer sua autoestima e sua capacidade de desapegar de expectativas externas. Imagine sua autoestima como uma planta que precisa ser regada e nutrida para florescer. Cada ato de cuidado consigo mesmo é um investimento em seu bem-estar e em sua paz interior. Os estoicos viam o autocuidado não como indulgência, mas como necessidade. Envolve tanto o corpo quanto a mente, indo além de práticas superficiais e conectando-se a um sentido profundo de respeito próprio. Autocuidado é, por exemplo, dormir o suficiente, alimentar-se bem e estabelecer limites. É saber dizer não quando necessário, protegendo sua energia. Quando você se cuida, reforça a ideia de que sua felicidade depende de si mesmo, não dos outros. Ao cultivar sua autoestima, você fortalece a base para um desapego saudável. Esse processo ajuda a evitar que você dependa emocionalmente de situações ou de pessoas para validar quem é. Outro aspecto do autocuidado é a valorização de suas próprias conquistas. Muitas vezes, esquecemos de celebrar as pequenas vitórias, mas reconhecer cada passo dado em direção aos seus objetivos fortalece sua autoestima, facilitando o desapego das pressões externas. Tópico 9. Praticando o desapego em relacionamentos. O desapego nos relacionamentos é um dos maiores desafios emocionais. O medo de perder alguém ou de enfrentar a solidão muitas vezes nos prende a laços que já não nos fazem bem. Mas o estoico moderno entende que o verdadeiro amor é construído com liberdade, não com apego. Amar alguém de forma desapegada significa permitir que ambos sejam livres para crescer, sem se perderem no outro. Desapegar-se em relacionamentos não significa frieza ou indiferença, mas sim cultivar uma conexão saudável, onde ambas as partes mantêm sua individualidade. Praticar o desapego aqui é escolher relacionamentos que nutrem sua alma e respeitam seu crescimento. É saber que ninguém é insubstituível e que nosso valor pessoal não depende de alguém ao nosso lado. Em relacionamentos saudáveis, o desapego cria um espaço para que o amor floresça de forma genuína, sem pressões ou expectativas irreais. A prática do desapego nos lembra que amar não é segurar, mas permitir que a vida e os relacionamentos sigam seu curso natural, respeitando a liberdade de ambos. Tópico 10. A jornada para uma vida autêntica e feliz. Desapegar-se não é um objetivo, mas uma prática contínua e essencial para alcançar uma vida plena e autêntica. Cada ato de desapego traz clareza para nossas escolhas, permitindo que vivamos de acordo com nossos valores e não sob o peso das expectativas alheias. Imagine sua vida como uma trilha de montanha. Em cada etapa, você solta um pouco mais de bagagem, se livrando de expectativas, comparações e relacionamentos tóxicos. Cada desapego permite que a visão no topo se torne mais clara e inspiradora. A felicidade não é encontrada em acumular ou se prender, mas em viver de forma genuína e em paz consigo mesmo. É aceitar que o mundo e as pessoas à nossa volta estão em constante mudança e que tudo o que realmente temos é o momento presente. Ao final dessa jornada de autoconhecimento, os ensinamentos estoicos nos mostram que a verdadeira felicidade está em nossas escolhas internas e na paz que cultivamos em nossa própria companhia. Amar sem apego, viver sem medo e aceitar o curso natural da vida são os caminhos para uma existência mais leve e realizada.